Fala galera, professor René Duran e hoje nós vamos falar de função quadrática, né? Parte 2, continuar. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o gráfico. E aí o objetivo dessa aula é falar do gráfico e a função de cada coeficiente no gráfico, tá? Primeiramente, o gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola. É uma parábola qualquer? Não. Ela é com concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Então, observe quando a abertura dela está para cima. Então, aonde tem abertura é a concavidade. Fica mais fácil de enxergar. Então, aonde tem abertura é a concavidade. Se está aberto em cima, concavidade voltada para cima. Se está aberto embaixo, concavidade voltada para baixo. E vamos começar agora falando do coeficiente A. O que o A determina nessa parábola? São duas coisas. Uma curiosidade, depois eu vou mostrar para vocês. Mas a primeira é que ele determina como que vai ser essa concavidade. Se ela vai ser voltada para cima ou para baixo. Então eu quero que vocês enxerguem que quando o A for maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. E quando o A for menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo. Eu quero que vocês vejam aqui. Eu tenho aqui uma parábola e aqui eu tenho o valor de A. Olha. Essa concavidade ela é sempre do mesmo jeitinho? Não. A parábola é bem parecida, mas essa concavidade ela pode ser muito aberta ou muito fechada. Isso depende do valor do A. Observe aqui que quanto maior, mais próximo do zero for o valor do seu A, maior vai ser essa abertura dessa parábola, dessa concavidade. Observe aqui, ó, quando eu faço exatamente o movimento de animar aqui, ó, o valor de A, olha só, a parábola vai se fechando porque ela vai ficar mais distante do zero. Então ela vai fechando bem mais essa concavidade. Entendeu? Aí quando vai chegar mais próximo do zero, o que vai acontecendo? Ela vai aumentando, ela vai abrindo. E aí isso quer dizer o quê? Que o A, além de determinar como que é a parábola, se ela é voltada com concavidade voltada para cima ou para baixo, ela também determina exatamente essa abertura. Apesar que nos exercícios, essas coisas, não é muito importante, né, esse tamanho dessa abertura. Mas é uma curiosidade que eu acho que vale a pena a gente ver. Bom, agora vamos passar para o coeficiente B. Olha só, gente. Aqui eu botei duas funções só para mostrar que elas são praticamente as mesmas. Os sinais são opostos. O que isso quer dizer? O coeficiente B ele determina o sentido que o eixo Y passa pela parábola. Gente, a parábola tem três pontos ali locais que são importantíssimos. A parábola tem uma parte que ela é crescente, que ela está crescendo. Tem uma parte que ela é no meio, ou seja, ela não cresce nem decresce. E a outra é decrescente. E isso tudo determina o coeficiente B. Então, olha só. Quando o B é positivo, o eixo Y vai cortar a parte crescente dessa parábola. E quando o B for negativo, ele vai passar, o eixo Y vai passar para a parte decrescente. Observe nessa função aqui do g de x, essa função azul, o B é menos 2. Então, olha só, o eixo Y corta exatamente na parte decrescente aqui na parábola azul. E na parábola vermelha aqui, o B é 2 positivo. Então, observe que o eixo Y corta na parte crescente dela. Ah, mas você está olhando com a concavidade voltada para baixo. E se for para cima? Para cima é a mesma coisa. Olha aqui, na função f. O B é positivo. Então ele corta na parte crescente. Olha, o y corta a parte crescente. Que está aumentando. A função g ali, que é a função azul. O B é negativo. Observe que o eixo y corta a parte decrescente. E quando o B for zero? Quando o B for zero, o eixo y vai cortar exatamente o meio da parábola. Entendeu? E quando qualquer eixo que passa pelo meio da parábola, assim, se você fizer uma reta que passa exatamente pelo meio da parábola,
e dividir ela em duas iguais, a gente fala que é um eixo simétrico. Entendeu? Uma curiosidade aí é que sempre quando o b for zero, os zeros da função, né, serão opostos. Ou seja, o x uma linha e o x duas linhas serão iguais, só com sinais opostos. Vai ter o mesmo número com sinais opostos. Se um for 3, o outro vai ser menos 3. Se um for 5, o outro vai ser menos 5. Tá? Isso sempre quando o b for zero. Aí, ó, eu trouxe aqui duas parábolas agora para a gente ver exatamente essa função do b. Observe que o b aqui, eu tenho duas funções aqui no canto esquerdo da tela, né? Uma função f e outra f2, né? Aonde ali exatamente o b é zero, né? Tá o valor aqui na animação e observa que o eixo y corta exatamente no meio. Se a gente for movimentar o b, vamos lá, vamos movimentar o b. Observe que como o b é zero, vai cortar no meio, né? E como não importa qual parte da parábola, ele vai cortar mesmo. Então, olha só, se o b for positivo, observe que na parábola vermelha o eixo y está cortando a parte crescente. E na parábola azul, ele está cortando também a parte crescente, a parte que está subindo, né? Então, em ambas as parábolas, eles cortam ali na parte que está crescendo. Por quê? Porque em ambos o b tem o mesmo valor e ele é positivo, né? E quando eu ponho negativo, é a mesma ideia, só que ambos vão cortar a parte que é decrescente da parábola. Então, recapitulando, o b ele está associado em qual local o eixo y corta a parábola. Se é crescente, positivo, o b é positivo. Se é decrescente, o b é negativo. E se é no meio, o b é zero. Vamos falar agora do coeficiente c. O coeficiente c ele indica a posição que o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y, passa pela parábola. Observe aqui que eu tenho duas parábolas, uma pretinha e uma vermelha. A preta, aonde que o eixo y corta ela? Exatamente no ponto 3. No valor 3, né, do y. Então, observe que na função vai estar o c vai valer 3. Na parábola da cor vermelha, ele corta exatamente o eixo y no valor 1. Então, quer dizer que o seu c é 1. Isso tanto para positivo quanto para negativo. Também é a mesma coisa. Olha as funções ali com cavidade voltada para baixo. A função em preto corta pelo 3, então o c é 3. E a em vermelho é 1 e o c é 1. Vamos ver aqui numa animaçãozinha. Vejamos que ambos ali estão cortando o eixo y exatamente no zero. Por quê? Porque o meu c aqui é zero. Então, se eu começo a movimentar ele para um lado e para o outro, olha o que acontece. As duas parábolas vão subindo e descendo. Só que elas vão cortando no mesmo ponto. Olha só. Se eu cortar no 1.8, ele vai cortar no 1.8. Olha só, se cortar no 2, vai também ser no 2. Então, vamos animar aqui só para vocês verem como é que vai ficar essas duas funções cortando aqui. Olha lá, quando eu faço a animação, o que acontece? Vai mudando o ponto onde a parábola corta o eixo y. E ambas vão seguindo isso. Então não tem muito segredo. Como é que você localiza o valor de c numa função, na parábola, na função do segundo grau, na função quadrática? É só você olhar o local onde o eixo y corta a parábola. Naquele valor exato vai ser o valor do seu c. Diferente do b, né? O b, você olha a posição onde corta. Você não consegue delimitar. Você sabe só que ele é positivo ou negativo ou ele é zero. O c não. Se você tiver um ponto ali, os valores, você consegue definir certinho aonde está o c. Beleza? Bom, vamos botar um pouquinho de conhecimento em prática. Um exemplozinho aqui. O gráfico abaixo representa a função quadrática y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Pode-se afirmar que
uma questão de múltipla escolha. Primeiramente, concavidade é voltada para cima ou para baixo? Para cima. Então isso quer dizer que o meu A é positivo, ele é maior que zero. Então o nosso A é maior que zero. Segundo, o eixo Y corta na parte da parábola crescente e decrescente ou corta no meio? Ele corta no meio. Observe isso aqui, que aqui nós temos x0 e menos x0. Isso quer dizer o quê? Que as duas raízes são iguais e opostas. Aí lembra aquela parte que eu falei ali do B? Se o eixo for simétrico, ele corta exatamente no meio e os zeros serão opostos? Exatamente isso. Então nosso B é zero. E o C? O C é o valor que o eixo Y corta a parábola. Observe que a parábola corta o eixo Y na parte negativa. Então o C é negativo. Então aqui nós temos a conclusão que o nosso A é maior que zero, o B é zero e o C é menor que zero. É negativo. Então a única alternativa correta é a letra A. O exemplo 2 aqui. Observe a figura que representa o gráfico. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Bom, observação aqui que esse aqui você precisa saber os zeros da função delta lá na parte 1. Como a gente já viu a parte 1 bem explicando, não tem problema nenhum a gente olhar essa questão. Assinale a única afirmativa falsa em relação a esse gráfico. Entendeu? Se você quiser, você pode já fazer as análises do A, do B e do C, ou então para ir por eliminação. Por exemplo, o A aqui eu sei que ele é positivo, né, com cavidade voltada para cima. O eixo Y ele corta a parábola na parte decrescente. Então o meu B ele é negativo. E o C é onde que ele corta. Então ele corta na parte negativa. A parábola corta o eixo Y na parte negativa, então C também é negativo. Então nós sabemos que o A é positivo, maior que zero, o B é negativo e o C é negativo. Bom, de cara só com essas três interpretações a gente já consegue ver que a resposta é a letra C, né? Desculpa. A resposta é a letra C, pois ele afirma que o B é positivo e a gente acabou de ver que ele é negativo. Mas só confirmando aqui, o nosso A é positivo, o C é negativo. AC é negativo. AC, gente, é a multiplicação do A com C. Positivo com negativo, negativo, verdadeiro. B ao quadrado menos 4AC é positivo. Bom, B ao quadrado menos 4AC, gente, é o delta. O delta, positivo, negativo ou igual a zero, ele determina a quantidade de zeros da função. Isso quer dizer o quê? A quantidade de vezes que a parábola corta o eixo x. Então, quando ele corta duas vezes, ele tem dois zeros da função. Quando ele tem dois zeros da função, o delta é positivo. Então, a letra B é positiva. O B é positivo. A gente acabou de ver que o B, o sinal dele é dado aonde o eixo Y corta a parábola. Decrescente, negativo. No meio, zero. E crescente, positivo. O eixo Y corta na parte decrescente. Então, ele é negativo. C é negativo. O eixo Y corta a parábola na parte de baixo ali, né? A parábola corta o eixo Y na parte de baixo ali do eixo Y, né? Então é a parte negativa do eixo Y. Então o C é negativo. Então, qualquer uma das duas formas que você for analisar a questão, você consegue resolver. Então a resposta aí, a afirmativa falsa, é a letra C. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, nessas animações e tudo. Mas se você gostou, se inscreve aí no canal, curte. A ajuda sua é muito importante. Tem o meu Instagram aí, @prof.rene.duran. Pode adicionar lá, eu vou seguir vocês também. E é isso. Até o próximo vídeo vai vir a parte 3. Viu? A parte 3 ele vai vir falando do vértice, Y do vértice, X do vértice, o vértice e ele no gráfico. E algumas curiosidades em relação a ele com o coeficiente e os zeros da função. Porque dependendo, você já consegue algumas coisas do vértice ali, dependendo de alguns fatores. Beleza?
Então até o próximo vídeo, gente. Valeu!